Salve, salve aluno lá, aqui professor Vitor Hugo aqui para mais uma aula de ética e hoje nós vamos trabalhar ética e função pública, ética e cargo público. Então esse é um tópico muito importante, por mais que seja básico entender qual é a sua função dentro do cargo público que você exerce, as bancas em concursos costumam nos confundir bastante brincando com esses conceitos ou até usando palavras que possam ter uma interpretação que leve a uma diferenciação equivocada dos conceitos. Então precisamos aqui entender esses conceitos do que é a função pública. Parece que é simples, mas tem alguns aspectos ali que precisam ser ressaltados e que você precisa prestar atenção para que a banca não te confunda. Você, como aluno LAC, sabe que aqui você aprende o conceito para não ser confundido, a banca não vai conseguir te enganar, porque hoje você vai dominar o que é a ética na função pública. Vamos primeiro trabalhar, sempre a gente coloca aqui o fundamento na lei. Nós temos que partir pelo princípio que, claro, a banca vai poder variar conceitos para tentar te confundir, mas ela tem que estar com base na lei. E aí, para ter uma compreensão da função pública, é importante ressaltar a Lei 8.112 de 1990, e ela traz aqui a seguinte afirmação: o ocupante de cargo público tem vínculo estatutário. O que isso significa? Significa que os deveres da função, os encargos e atribuições desse servidor estão prescritas por um estatuto. E esse estatuto é o Estatuto do Servidor Público Federal, e é esse estatuto, com base nessa lei, que é importante você ter esse conhecimento. Por quê? Os estatutos, claro, cada estado tem um Estatuto do Servidor Público do seu estado, mas nós temos aqui meio que um mapa geral que guiou quase todos os estatutos dos estados. Então, tudo que você vai ver na Lei 8.112, você vai encontrar nos estatutos dos estados. Então, nada do que você vai estudar aqui não vai servir para um concurso, talvez futuro também, que você possa fazer, porque, de fato, todos os estatutos têm como base esse estatuto dos servidores públicos federais. Então, vale a pena ter essa primeira compreensão. O que significa isso? Todo servidor público, exceto quem está vinculado aqui mediante ao emprego público, que nós vamos ver isso, né? Que aí, no caso, ele está regido por uma outra questão, por outras leis, que são as leis da CLT, nós vamos ver isso, mas a banca costuma pegar esse primeiro conceito. Quem é que é regido pelo vínculo estatutário? O efetivo. Nós vamos ver a diferenciação entre o efetivo e essas outras modalidades de cargo público. Regido pelo Estatuto dos Funcionários Públicos, como eu falei, na União, está contido na Lei 8.112. É o conjunto de atribuições e responsabilidades previstas na estrutura organizacional que devem ser cometidas a um servidor. Então, nessa lei aqui, no geral, está as atribuições, as responsabilidades. Então, para cada cargo público, existem atribuições e responsabilidades. Cada um, por mais que seja, o serviço público ele é muito amplo, né? O nosso serviço público, então, no Brasil, ele tem várias áreas, vários setores, e você vai, dependendo da cargo que você vai exercer, vai ter uma certa atribuição, uma certa responsabilidade. Saber qual é a sua atribuição e responsabilidade, depois de aprovado no concurso, é o básico que se espera, mas também é o que se espera de alguém que quer passar no concurso. Então, é criado por lei para provimento em caráter efetivo ou em comissão. Então, é criado por essa lei e está valendo para todo mundo. Quem está efetivo e quem está comissionado. Nós vamos ver que existem diferenciações aí entre quem é efetivo, quem está no cargo de confiança, como uma chefia. Tudo isso está regulado, por isso que eu falei a importância da gente, primeiro, a primazia da lei, mas depois saber interpretar dentro das questões. Nós vamos trazer isso no final da aula, vamos trabalhar isso no final da aula, como que isso cai, como que a banca trabalha isso, ok? Então, primeiro, onde está regulamentado e como se fundamenta essa divisão entre o efetivo e o temporário, né? Primeira questão importante, passando no concurso, geralmente se pensa que todo mundo está dentro de um cargo público concursado e efetivo. Nós vamos ver que na realidade tem diferenciações. Então, primeiro, no artigo 37, importante artigo 37, ele traz o seguinte: a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender necessidade temporária de excepcional interesse público. Então, existe, claro, algo que a gente mais entende por serviço por cargo público, que é aquele que passou no concurso, foi efetivado, e a partir daí ele tem a estabilidade, ele tem um plano de carreira, etc. Aqui nós estamos falando de outra modalidade que pode acontecer, né, de existir um excepcional interesse público. Como assim excepcional interesse público? Nós vimos na pandemia um excepcional interesse público na saúde. Precisou ampliar o atendimento de saúde de forma excepcional, era interesse público, pandemia, e aí houve casos, existiram casos em estados que
existiu contratação de enfermeiro e de médico de modo excepcional. Então eles foram contratados, mas de modo temporário. Então isso foi feito só pela emergência? Foi feito porque era excepcional o interesse público. Isso já está previsto no artigo 37. Então por mais que exista já um quadro de funcionários, de cargos públicos disponibilizado pelo Estado, até para que se controle o que se gasta com isso, existe também, claro, o eventual excepcional interesse público, como foi na pandemia, ou como é quando acontece alguns serviços como educação, e é muito comum que alguns estados contratem temporários, além dos efetivos, para completar, porque existe o excepcional interesse público, existe a necessidade de que alunos tenham aulas, e para ter aulas tem que ter professor, e para ter professor tem que ter a contratação, mesmo que seja de modo temporário, com contratos, com vínculos estabelecidos por tempo de trabalho e não na mesma regulação da estabilidade como os outros funcionários, ok? E esse mesmo artigo 37 diz: as funções de confiança exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo. Então nós vamos ver essa outra diferenciação que o artigo 37 nos traz. Quem é que pode ocupar cargo de chefia ou de assessoramento? Quem está em cargo efetivo. Então esse temporário, ele assumiu, mas ele não pode, por exemplo, ocupar uma chefia sendo temporário, porque esse espaço só pode ser ocupado por efetivos, por alguém que foi concursado e foi efetivado dentro do processo do concurso. Então, esse aqui é um outro ponto que nós vamos ver lá no final, que as bancas costumam cobrar esse tipo de conhecimento. Se a gente entende que tipo de modalidade pode ou não exercer certo cargo e certa função. E aqui é aquela relação, entender qual que é a sua função e qual que é o seu cargo, ok? Então, para a gente colocar no panorama mais geral, para a gente conseguir entender e diferenciar, de fato, na prática, o que é cada tipo de cargo e cada tipo de função, eu coloquei esse quadro aqui e nós vamos trabalhar cada um deles para diferenciá-los e conseguir depois, através das questões que eu trouxe das bancas, conseguir estabelecer na prática como é que esse conceito é cobrado. Primeiro, trabalhar o caso do cargo efetivo. No caso do cargo efetivo, esse aqui é o que se deseja, o que grande parte daqueles que estão estudando para concurso, que estão aí se dedicando, que estão levando a sério, ocupando parte da sua vida por esse objetivo, uma grande parte deles quer ocupar esse cargo aqui, que é o cargo efetivo, onde nós temos sim um concurso obrigatório, tem que passar pela etapa de seleção, e que nós temos, depois dessa etapa, uma expectativa de estabilidade. Significa o quê? Muita gente já sabe do que eu estou falando, Significa que não é automático, a partir do momento que você é aprovado, essa estabilidade. Essa estabilidade ela vem com um processo ali de estágio probatório, um período que geralmente é de 2 ou mais anos, dependendo do cargo que você vai ocupar, e aí sim você vai ter a tão sonhada estabilidade. E aí significa, para quem está começando nessa vida do concurso, o desejo máximo de ter essa garantia da paz, de ter um emprego. Então, observações. O provimento efetivo estável, ou seja, acaba gerando um processo mais estável, o cargo público efetivo, o concursado público efetivo geralmente ele tem essa estabilidade. Depois do estágio probatório. Cargo comissionado, não necessariamente tenho que ser concursado, eu tenho cargos de confiança, ou seja, se é cargo de confiança, geralmente é indicação. É indicação de alguém que está num cargo de executivo, é um cargo que tenha dessa prerrogativa de comissão, e aí ele pode indicar pessoas que não são concursadas, mas em contrapartida também não têm expectativa de estabilidade, ou seja, são cargos mais temporários, de livre nomeação e livre exoneração. Então, cargos aí de secretarias e de alguns espaços em que o executivo pode nomear um cargo comissionado, mas esse cargo ele não é concursado, mas também não tem estabilidade, e a qualquer momento também ele pode. Olá, meus amigos, minhas amigas. Inicialmente eu peço licença a vocês, mas eu quero fazer um convite espetacular. Quer ser aprovado no concurso do TJ Pará? Então você para tudo que você está fazendo e preste atenção naquilo que eu vou dizer para vocês. Atenção. Para você ficar competitivo, para realmente disputar vagas nesse concurso, que vai ser um concurso muito disputado, muito concorrido, a prova realizar-se-á no dia 31 de agosto, ou seja, temos pouco tempo, você tem que ter uma estratégia de estudos. Você tem que ter uma estratégia. Você tem que ter uma estratégia, com base na estratégia você tem que ter um plano de estudos, com base no plano você tem que ter ferramentas para poder estudar e dar sustentabilidade à sua estratégia.
Se você não tiver isso, você vai se perder no conteúdo infinito, você vai estudar, você não vai ter um balanceamento dos seus estudos, vai ter disciplina que você estará muito bem e outras disciplinas que você, quiçá, nem terá visto. Então você tem que ter metodologia. Eu quero aqui fazer um convite para você, um convite muito especial. Assista esse vídeo até o final, da nossa metodologia otimizada, que é a liderança acelerada competitiva. Professor Lack, eu montei uma metodologia específica, um plano específico para o concurso do TJ Pará. Se você assistir esse vídeo até o final, eu tenho certeza que isso vai te inspirar a estudar. Então, ela chama Metodologia Acelerada Competitiva. Você vai ter 47 metas diárias. No total, ela é 100% baseada, né, a primeira premissa, ela é baseada na resolução de questões da banca do CESP. São 2.448 questões, metas de 50 questões por dia. 50 questões por dia. Cara, você vai fazer o loop, você vai chegar lá no dia da prova, cara, você vai nem acreditar. E essa metodologia nós temos focada para 4 cursos. Conhecimentos gerais para todos os cargos, ok? Aí nós temos uma focada para oficial, outra focada para direito e, finalmente, para pedagogia. Beleza? Vambora, né? Vambora. Começa quando, professor? Começa agora, né? Dia 14 aí, as metas aí, né? O pernilongozinho aqui. Ah, por quem que é LAC? Cara, LAC está 15 anos no mercado. Nós somos aqui do Mato Grosso, estamos expandindo aí nossas ações para o estado do Pará, graças a Deus. No concurso do TJ Pará, que foi a banca da FGV, na minha opinião, era mais complicada que a banca do Sebrasp. Nós tivemos 9.289 aprovados no concurso todo e 2.478 da LAC, inclusive o professor LAC estava aqui entre esses aprovados aqui, graças a Deus, né? Graças a Deus. Então você tem que ter uma metodologia. Então vamos lá. Primeira premissa, cara. Você tem mais ou menos 60 dias de estudos. Você tem que ter uma estratégia. Qual que é a sua estratégia? Como é que você vai encarar esse concurso? Você vai fazer cursinho, cara? Tudo bem, beleza, né? Cursinho é uma ferramenta, mas ele não te dá a estratégia. Ele não te dá a competitividade, né? E é muito lento essa aprendizagem. Então você tem que otimizar os seus estudos. Você tem que ter uma estratégia, você tem que saber qual que é a sua meta, a nota de corte, as ferramentas, ter um plano, vai estudar toda a disciplina. Primeira coisa, você tem que conhecer a prova. A prova são 120 itens e nós aqui da LAC eu quero te ajudar exatamente nesses 120 itens. 50 itens de conhecimentos gerais e 50, 70 itens de conhecimentos específicos. Esse projeto aqui, tá, é um projeto específico para o cargo de oficial de justiça avaliador. Mas aqui dá para você ter uma noção. São 4 estratégias. Primeira estratégia, uma estratégia focada na disciplina, na área de conhecimentos gerais. Então, qual que é a estratégia aqui? Eu vou elaborar para você, está em produção. 47 metas de estudos, são 9 ciclos de estudos. A cada 5 dias de estudo, a gente muda o perfil de conteúdo das questões. E o último perfil, que é o 9º perfil, vai ser um perfil de revisão, que são 7 dias. Durante esses 47 metas, você vai resolver 1.010 questões da banca do CESP, provavelmente. Eu digo provavelmente porque tem questões que nós vamos ter que produzir, porque não tem no banco de dados. Padrão Sebrasp, 20 por dia, durante 47 dias, ou seja, 47 metas de estudos, né? E aí nós temos aqui conhecimentos gerais, 50 questões na prova. Deixa eu ver aqui, ó. Então, língua portuguesa, que serão 10, ó, 10 de ética, 10 de administração pública, 10 de legislação e 10 de informática, né? Tudo você quer. Cara, dá para você fazer 2 vezes essa quantidade de questões. Você faz um loop. Cara, dessas 1.010 questões, cara, olhando no seu olho, a probabilidade de pelo menos 40 das 50 questões você ter visto no nossa metodologia é muito grande, cara. Então, nós temos uma planilha. Todos os dias você vai receber no seu WhatsApp a meta do dia de questões, você tem as aulas de suporte, você tem tudo, cara, né? E a meta, claro, é uma meta específica aqui, que é a meta de oficial, né? A meta de oficial, aí como é conhecimento específico, são mais questões, você vai fazer 30 questões, então 50 questões todos os dias, sim, vamos organizar por conteúdo, por assunto. É algo fantástico, algo que eu tenho certeza que vai te ajudar. Então você tem a estratégia de conhecimentos gerais, conhecimentos específicos, aqui no caso aqui a gente vai oferecer o específico para o cargo de oficial de justiça,
para o cargo de Direito e para o cargo de Pedagogia, onde nós temos bastante know-how nesse conteúdo, né? 30 por dia, 47 meses. A terceira estratégia é a estratégia de revisão geral, que é aquele sprint, aquela motivação. Aqui tem um número, tá um errozinho de digitação, mas aqui é 64, porque é 30 mais 34, né? Então, a partir do dia 23/8, né, são 7 metas, último ciclo, ciclo de revisão. Aqui é uma metodologia muito pensada. Cara, você vai resolver 64 questões padrão da banca do CESP todos os dias. Meu, papo sério. A possibilidade de aprovação é muito grande. Você vai conhecer o perfil da banca. 90% das questões de concurso, elas se repetem. Menos de 10% são questões inéditas. Menos de 10% são questões inéditas. Cara, ninguém faz isso, cara. Ninguém faz isso. Aqui você vai ter um plano, isso aqui vai te motivar, você vai acordar o dia, você vai ter sua meta. Então, essa aqui é a estratégia número 3. E a quarta estratégia, né? A quarta estratégia, antes da quarta estratégia, quais são os valores que nós estamos trazendo para vocês aqui, ó. Utilizamos todas as questões possíveis da banca do Sebrasp, da banca do CESP. Por quê, professor? Porque tem questões inéditas que a gente vai ter que fazer. As questões foram estratificadas por assunto. Utilizamos a metodologia reversa, ou seja, a gente apresenta para você já o problema, né? E você vai ter que, vou te provocar a todo momento você explorar seu conhecimento de mundo que você tem sobre aquele assunto e fazer você marcar. O que acontece? Cada questão vai ter o quê? Vai ter um gabarito. Quase todas as questões têm um comentário. Esse comentário é importante. Você lê o comentário, o conhecimento necessário e suficiente que você tinha que ter tido. Para quê? Para fazer aquela questão. Então, o conhecimento ele é acumulativo. Essa metodologia, a metodologia reversa, você tem que entender que a aprendizagem ela é acumulativa, além de acumulativa, a aprendizagem ela é integrativa. Tá? As 10 primeiras metas de estudo já estão disponíveis no site. A partir do dia 1º, o aluno já pode antecipar as metas diárias e refazer quantas vezes desejar. E iremos atualizar um ranking, né, dos nossos alunos todos os dias, às 9 horas. É um compromisso nosso aqui que nós vamos tentar o máximo possível cumprir. E o aluno receberá as metas via WhatsApp, né? E, finalmente, a última quarta meta, que é a meta de videoaula. Você acabou de assistir uma aula nossa aqui do YouTube, tá? Nós temos aí diversos. Por que não fazendo isso? Porque a gente percebeu que somente videoaula não está dando certo. Hoje em dia, o aluno, para ser aprovado em concurso, ele tem que trazer algo a mais. E pouquíssimas escolas, né, de cursinho têm um projeto pedagógico tão afinado, tão alinhado com a realidade do aluno. Por que tem, cara? Eu quero falar, mas eu tenho que falar da minha pessoa. Eu, professor Lacson, concursando profissional, gosto mais da palavra concurseiro, né? Ano passado, eu fui submetido a 11 aprovações. Esse ano já tenho duas em primeiro lugar, inclusive, passei no concurso da EBSER, né? Foi a banca FGV. Não vou realizar esse concurso aí no Pará, porque no dia 31 eu tenho prova agendada lá em Goiás. Lá eu quero fazer a prova de fiscal de tributos, auditor fiscal de tributos do Estado. Né? Eu quero fazer essa prova lá. Então, por quê? Para ampliar o meu escopo de conhecimento. E lá, para estudar lá para a Cefaz, são 20 disciplinas pesadas, e eu montei essa metodologia para mim, estou aplicando para vocês. Então, aqui é realidade, né? Aqui é a realidade. Então, esse aí é o recado que eu passo para vocês. Tá? Quanto custa isso aqui, Carol? O curso de oficial, de especialidade de Direito e pedagogo, cara, olha o investimento. 10 parcelas de R$ 39,90. É isso mesmo. 10 parcelas de R$ 39,90. Né? É o melhor custo-benefício do mercado. Não existe um projeto dessa magnitude. É o melhor investimento da sua vida. Aqui você vai se motivar, aqui você realmente vai enxergar uma luz no fim do túnel, você vai enxergar a sua produtividade. E só de conhecimentos gerais, só partes gerais aí, essa nossa metodologia, 10 parcelinhas de R$ 29,90. Ou seja, é acessível a qualquer pessoa. Então venha estudar com a gente aqui na Lacson Curso. Espero vocês de todo o coração. Valeu, tchau, tchau. Fique com Deus.